O que Jesus quis dizer com negue-se a si mesmo? Eu quero falar sobre esse assunto hoje com vocês, sobre esse ensino de Jesus e o que isso significa na prática. Eu quero ser bem específico, né, de maneira que você possa sair daqui entendendo o que Jesus quis ensinar. Se você não me conhece, eu sou pastor Alceu pela Assembleia de Deus e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Mas primeiro a gente tem que ir ao texto. Marcos, capítulo 8, versículo 34, palavras de Jesus, ele vai dizer o seguinte: E chamando-se a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou nos próximos devocionais falar sobre os outros versículos, mas eu quero me ater somente ao 34, onde Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiramente, a gente precisa entender o seguinte: a salvação, ela não é uma pessoa que vem para o Evangelho, ela não é obrigada a vir ao Evangelho. Nós sabemos que elas precisam, porque todos estão condenados, sem Jesus estão condenados, estão perdidos, e eles precisam da salvação. Embora muitos não saibam disso. E outros também saibam, mas preferem viver na vida de pecado. Mas quando Jesus ele começa esse discurso e começa a falar isso aqui é vamos dizer assim, uma regra que existe no reino de Deus. Para todas as pessoas que querem fazer parte, tem essa regra aqui. Tem essa exigência. Ou seja, Jesus exige, isso aqui é uma exigência que Jesus está fazendo dos seus discípulos, daqueles que viriam a segui-lo. Mas eu quero que você se atente para o seguinte: quando Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, ele começa com a partícula se. A partícula se indica condição. Então Jesus está dando uma condição. Bom, é como Jesus estivesse dizendo: eu vim aqui salvar a alma de vocês que estão perdidos, estou dando um exemplo. Mas para que vocês façam parte dessa salvação, para que vocês venham para esse reino que eu estou apresentando para vocês, vocês precisam primeiro cumprir essa condição e essa exigência que eu vou fazer de vocês, para que vocês façam parte do meu reino. Então Jesus ele começa o seu discurso dizendo: se, então tem uma condição aqui. O que Jesus está querendo dizer? Você não é obrigado a fazer. Mas se você não fizer, você não vai fazer parte, né? Mas se você fizer, você faz parte. Então há uma condição. Então quero que você coloque na sua cabeça essa condição que Jesus está dando. Se, aí depois ele vai dizer o que é. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, se você quiser servir a Cristo, se você entender que você precisa da salvação, se você vê que você está perdido, se você tiver aberto seus olhos, você vê a necessidade que você tem de Cristo, beleza, você reconheceu. Você quer vir após Ele? Quero. Aí Jesus vai dizer: negue-se a si mesmo. O que Jesus está querendo dizer com negue-se a si mesmo? Jesus está falando sobre um combate que toda aquela pessoa que vem para o Evangelho, ela vai iniciar. Que combate é esse, pastor? É o combate, que eu já falei muitas vezes aqui nesse canal, combate contra a tua natureza caída. Quando uma pessoa passa pela conversão, não é arrancado, erradicado dela a natureza, a velha natureza, né? Vamos dizer assim, a natureza adâmica, ela continua ali. O que muda? Ela recebe uma nova natureza, uma natureza do alto, natureza de Cristo, recebe o Espírito Santo. Então ela tem uma natureza do alto e o Espírito Santo. Essa natureza que foi dada para ela nova vai puxar ela para fazer aquilo que agrada a Deus. E o Espírito Santo vai capacitar, convencer, ajudar, interceder para que ela consiga fazer com que essa nova natureza cresça. E quando ela vem para o Evangelho, ela tem que lutar contra essa natureza caída, contra essa velha natureza. E é isso que Jesus está dizendo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. E eu quero fazer duas aplicações sobre esse negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, primeira aplicação, tem a ver com pecado. Você que vem ao Evangelho, você precisa renunciar à sua carne, seus desejos pecaminosos. Imoralidade sexual, álcool, droga, assassinatos, roubos, cobiça, lascívia. Com todos esses pecados que nós vemos por aí acontecendo, você precisa rejeitar eles. Ou seja, você vai ter que fazer frente, guerra a esses pecados. Você vai lutar contra eles. É o que o autor de Hebreus vai dizer. Ainda não resististes contra o pecado, combatendo até sangrar. Então o autor de Hebreus está dizendo isso. Você tem que combater, você tem que lutar contra esses pecados. Primeira aplicação. Segunda aplicação do negar-se a si mesmo tem a ver com a vontade, mas vontade não pecaminosa. Ou seja, Jesus está dizendo: se vocês quiserem vir após mim, vocês vão ter que abrir mão de certas coisas que vocês teriam, né, se vocês vivessem aí de maneira a viver para si. Porque quando Jesus chama qualquer pessoa para vir ao Evangelho, essa pessoa já não é mais dona dela. Cristo é o seu dono. Então ela tem que fazer aquilo que Jesus manda. Então nós temos primeiro um combate contra o pecado, que é um negar-se do pecado, e o segundo é um negar-se da minha vontade. Deixar de fazer o que eu quero, ainda que não seja uma vontade pecaminosa, né? Algo lícito que eu posso fazer. Eu vou deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Por exemplo,
tem certas vontades no momento aqui que a gente está vivendo que a gente não quer orar, não é isso? Só que a gente sabe que a gente precisa, então a gente vai negar aquele momento que a gente poderia estar sentado assistindo televisão para ir para a oração. Então é um negar-se ali. Não tem a ver com pecado, mas tem a ver com vontade. E essas duas aplicações que eu quero fazer. Primeiro, pecado. Segundo, vontade, que não é pecaminosa. Então, quando Jesus fala negar-se a si mesmo, tem nesse sentido. Combate é uma luta contra as vontades pecaminosas da nossa carne e uma vontade que não é pecaminosa, mas é a nossa vontade para fazer a vontade dele. Ele vai dizer também, negar-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que Jesus está querendo dizer sobre isso? A cruz naquela época era um símbolo de vergonha, de escárnio. Então todas as pessoas que iam ser mortas, elas iam ser pregadas numa cruz, certo? Então elas tinham que carregar a cruz durante um caminho, que era o percurso que o nosso Senhor Jesus fez quando ele foi morrer na cruz. E todas as pessoas viam ele fazendo aquilo, sabiam que ele ia morrer, ou seja, era um instrumento de vergonha, era para envergonhar mesmo a pessoa fosse envergonhar diante da sociedade, para que as pessoas, né, cuspiam, jogavam pedra, xingavam. Então as pessoas, né, que estavam carregando a cruz passavam por tudo isso. Quando Jesus fala, toma a sua cruz comigo, Jesus está dizendo praticamente a mesma coisa. Toda pessoa que vem para o Evangelho, ela faz uma volta de 360 graus e vai andar contra o mundo. Então vão ter valores, né, preceitos que essa pessoa vai seguir que são contrários ao mundo. E quando você começar a andar nesse sentido, o mundo vai te odiar, pessoas vão te chamar de quadrado, vão dizer que tu é isso, que tu é aquilo, porque tu é isso, tu é aquilo outro, porque tu não faz o que eles fazem, porque tu não anda como eles andam. Então vão começar, né? Essa é uma das aplicações que eu quero fazer. O Evangelho, de certo modo, diante do mundo, é vergonhoso. Paulo vai dizer que é loucura, né? É loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos dentro do Evangelho é o poder de Deus. Então, quando Jesus fala tomar a sua cruz, tem duas aplicações que eu quero fazer. Primeiro, estar disposto a passar vergonha diante do mundo para servir a Jesus, né? Andar com uma Bíblia, pregar o Evangelho, ser chamado de doido, ser xingado, ser perseguido por causa do Evangelho. Cruz. Segundo, a pessoa que carregava a cruz, ela estava caminhando para a morte, certo? Então, quando Jesus fala tomar a cruz e seguir-me, ele tá falando com relação à pessoa que vai morrer diariamente por seus pecados. Ou seja, a pessoa está carregando a cruz para a morte. Então, nós estamos carregando todos os dias a nossa cruz, mortificando os nossos pecados. Gálatas 5, se não me engano, é do versículo 23, Paulo vai dizer o seguinte: aqueles que são de Cristo crucificaram as suas paixões e concupiscências. A cruz de Cristo, nesse sentido aqui, eu quero fazer uma aplicação nesse sentido, que a pessoa que carrega a cruz, ela está caminhando para a morte todos os dias, mas a morte dos seus pecados, ou seja, está mortificando todos os dias a sua carne, as suas vontades, ou seja, está crucificando, carregando a cruz. Denota crucificação, morte para o pecado. E terceiro, Jesus vai dizer, siga-me. O que Jesus está querendo ensinar aqui? Jesus está querendo dizer que aquelas pessoas que se dispuserem a negar-se a si mesmo, a carregar a sua cruz, nós temos três ordenanças aqui. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, seguir. O que é segui-lo? Seguir aqui que Jesus está falando denota comportamento, estilo de vida. Quando Jesus fala, siga-me, ele está dizendo, imitem-me, vivam como eu vivi, andem como eu andei, né? E Jesus está dizendo, falem como eu falei, andem como eu andei, se portem como eu me portei, perdoem assim como eu perdoei, né? Orem assim como eu orei. Então Jesus está exigindo daquele que vai segui-lo uma imitação dele. Ou seja, o meu caráter tem que ser igual ao dele, eu tenho que andar como ele. Então Jesus está falando sobre comportamento, estilo de vida. Então perceba que no início Jesus ele trata sobre o negar a natureza caída, assumir isso, né, publicamente diante das pessoas, que é o carregar a cruz. E o terceiro tem a ver com praticar as boas obras. Porque não adianta nada eu não pecar, mas não fazer o que é certo. Então eu deixo de fazer o que é errado, mas não faço o que é certo. Então não tem valia nenhuma eu deixar de pecar, mas não fazer aquilo que é justo, aquilo que é reto. Então Jesus ele junta essas três coisas. Primeiro, pare de fazer o que é errado, né? E que isso seja público para as pessoas, que era carregar a cruz. E terceiro, pratique as boas obras. Ande conforme eu andei, como eu vivi nessa terra. Então isso que significa negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. É isso que significa. Amém? Então feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado por mais uma manhã. Senhor, nos ensina a negar-nos a nós mesmos, a fazer a tua vontade, a carregar a nossa cruz, a fazer aquilo que tu queres, segundo o teu evangelho. Nos capacita, que o teu Espírito nos instrua, nos impulsione, mediante a tua graça e a tua misericórdia, porque sozinho nós não conseguiremos, mas se o Senhor nos ajudar, nós conseguiremos fazer.
Eu sei que o Senhor nos capacita, que o Teu Espírito venha nos convencer todos os dias e nós possamos lembrar dessa ordenança, desse requisito, dessa condição que o Senhor coloca no Evangelho que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.